Fala pessoal, eu sou o Nathan e a sua carta chegou e é hora de abri-la. Alguém teve que pagar a conta por mim. Fala pessoal, estamos aqui mais uma vez para a gente abrir essa cartinha e trazer uma mensagem que possa chegar até você e que você possa refletir aonde quer que você esteja. E hoje, para deixar ainda mais essa cartinha especial, nós temos uma convidada, que é a Débora. Eu vou deixar ela se apresentar um pouco para vocês. Oi pessoal, meu nome é Débora e eu faço parte da Igreja Presbiteriana do Brasil aqui em Manaus e nós estamos juntos aqui para deixar uma mensagem para vocês sobre justificação e vai ser bem interessante e espero que edifique a vida de vocês. Show demais. Débora, muito obrigado por estar participando aqui com a gente, pra gente trazer e levar, na verdade, essa mensagem para as pessoas, que nós possamos ser edificados hoje, assim como as pessoas que estão nos ouvindo agora possam ser edificadas e que essa mensagem chegue no coração delas também. Então, sem mais delongas, vamos descobrir, né? Alguém teve que pagar a conta, mas será que essa conta foi paga mesmo? Ou como é que ela foi paga? A gente vai descobrir um pouco isso agora. Desde criança, a gente aprende que a gente precisa fazer certas coisas boas pra gente ir pro céu, né? Culturalmente, as pessoas elas possuem essa ideia de que pra gente chegar na presença de Deus, só é possível se a gente for uma boa pessoa, que ajuda o próximo, por exemplo. Caso contrário, o nosso destino é ficar eternamente sem Deus. Mas será que isso é o que Deus nos revelou? A gente não estaria tentando comprar os céus e de alguma forma barganhar com Deus a nossa entrada no céu com essas ações bondosas? Quando Paulo fala em Romanos, que diz que ninguém é bom e que ninguém busca a Deus, então como que a gente poderia estar na presença de Deus? Como a gente poderia estar com Deus? Então a gente acaba descobrindo que todos somos pecadores e não há nenhum justo, nenhum que mereça ser salvo. E é preciso que nós encontremos uma justificação que nos deixe livres de nossos pecados. Mas será se é possível? Onde que começa essa grande história? E a pergunta primeira que a gente vai conversar aqui é: por que, Débora, nós precisamos de justificação? Então, a gente parte do princípio de que todos nós pecamos, né? Então a gente começa com a criação. Lá na criação, nós podemos ver o homem totalmente conectado com Deus. Só que aí entra a questão do livre-arbítrio, né? Então o homem, por se deixar levar pelo pecado, no caso personificado na serpente, ele é persuadido a querer ser igual a Deus. Então, desde aí nós vemos a questão da queda, que o homem, querendo se tornar Deus, ele perde totalmente essa sintonia com Deus. Então, aí quebra o vínculo do homem com o nosso Senhor Deus. E nós vemos depois que, com isso, com a queda, o homem é totalmente inclinado para o mal. E por isso, ele não consegue sozinho buscar a Deus. Então, para isso, precisou ter um intermediador, ter um mediador entre o homem e Deus, que é Jesus Cristo. Então, precisou de um sacrifício para que isso voltasse a ter sintonia novamente. Eu acredito que esse ponto é muito importante de a gente verificar a criação, né? Olhar para a criação, porque a gente foi criado conforme a imagem e semelhança de Deus. Como você mesmo falou, a gente tinha uma sintonia com Deus, a gente estava vivendo debaixo de Deus, só que em dado momento o homem quis ter esse conhecimento de Deus e em seu coração ali ele queria de alguma forma ser igual a Deus. E é quando começa a sua queda e ele começa a andar segundo a sua própria inclinação, seguindo seus próprios desejos, sem se importar com o propósito que Deus o criou. Mas o homem não quis assim, ele quis seguir o seu próprio caminho, né? Ele quis encontrar o seu próprio sentido, né? É engraçado, Cornelius ele vai dizer que o homem, ele tirou essa referência última de Deus e começou a apontar para si mesmo, né? Então o homem, depois da queda, ele tirou todo o seu referencial, que era Deus, e buscou nos seus caminhos encontrar os seus próprios propósitos. Então a nossa imagem, depois da queda, ela é distorcida, ela não é mais santa.
E constantemente a gente vem transgredindo a santidade de Deus com nossos pecados. E a gente precisa entender isso. Eu acho que o ponto importante é que nós precisamos entender o quanto o pecado ele é grave. É preciso que a gente entenda e reconheça a nossa natureza pecadora. Porque só é assim que nós vamos chegar ao arrependimento pela graça de Deus e percebermos o quanto nós estamos distantes de Deus. Mas, Débora, eu sou uma boa pessoa. De vez em quando que eu erro, porque seres humanos são isso, né? Seres humanos de vez em quando erram. Não somos perfeitos, né? Mas e aí, como que fica essa situação? Porque a gente tem essa desculpa de dizer que nós somos humanos, né? A gente erra, então é natural. Não tem como a gente ser cobrado por isso. Como que fica essa situação? Então, nós somos totalmente pela nossa natureza, a gente entendendo a questão da queda e da nossa natureza, a gente entende a nossa total depravação, mas ao mesmo tempo a misericórdia de Deus na nossa vida, né? Às vezes as pessoas fazem essa diferenciação entre o cristão e o ímpio, mas nós temos a mesma natureza. O que vai diferenciar é a questão da justificação. Deus, ele faz a sua eleição, ele nos dá a salvação, mas isso não nos diferencia dos ímpios. Então, o que acontece? O que nós somos diferentes dos ímpios? A própria obra de Cristo. A própria obra de Cristo que nos justificou e nos salvou é o que nos diferencia. Tanto os cristãos como os ímpios, eles são a semelhança de Deus. Então, a própria ação, a boa ação do ímpio traz a luz de Deus na vida deles. Então, não tem como dizer, eu sou uma boa pessoa, eu vou para o céu por conta disso. Mas como a gente entende a questão da graça comum, o ímpio também tem boas ações, porém não é isso que o salva, e sim a questão da justificação. Acrescentando mais ao que tu falaste, eu acho que um ponto que a gente tem que observar também é que muitas vezes a gente tem uma visão exagerada de nós mesmos, né? A gente considera-se, digamos assim, muito melhor do que realmente de verdade nós somos. E acaba que nós não temos essa percepção dessa maldade que está em nossos corações e que afeta constantemente as nossas decisões, nossas vidas e que ofendem a santidade de Deus. E não importa o tipo, né? Ou a quantidade, digamos assim, que a gente ofende a Deus. E um exemplo bem interessante que o Weber Campos Jr. nos dá em relação a isso é que um criminoso, por exemplo, não precisa quebrar todas as leis do nosso país para ser taxado como criminoso. Basta uma lei, basta ele quebrar uma lei que ele é criminoso. Então é igualmente para nós. Basta uma mentirinha que isso já ofende a santidade de Deus e nos torna pecadores, nos torna transgressores da lei. É o que o Tiago diz, né? Basta que uma lei ela seja quebrada que nos tornemos transgressores da lei. E nós precisamos ter essa percepção, precisamos ter essa visão e precisamos reconhecer que nós somos pecadores e que esses pecados, acima de tudo, eles ofendem a santidade de Deus. E Gênesis 6:5 ele vai mostrar que a nossa natureza do homem é inclinada para essa maldade. Porque em Gênesis 6:5 vai dizer que Deus ele observou e viu que a perversidade do ser humano havia crescido e que toda a motivação que provinha de suas entranhas, ou seja, que provinha do coração do homem, que provinha do interior do homem, era sempre e somente inclinadas à prática do mal. Então Gênesis já vai dizer que Deus viu o homem e viu que as nossas motivações interiores eram somente e sempre motivadas ao mal. Aí você pode me dizer, mas não é todo mundo, né? É só algumas pessoas e etc. Porque justamente a gente tem aquela visão auto-exagerada de nós mesmos, né? Então a gente acaba dizendo isso que são outras pessoas e não nós também incluídos. Mas Gênesis 6:12, logo em seguida, ele vai dizer que Deus ele observou a terra e viu que o ponto da perversão havia chegado em toda a humanidade. Então já descarta tudo isso. Já descarta, digamos assim, exclusividade para alguns, né? Descarta esse grupo. Mas ele coloca todo mundo, toda a humanidade. E vai dizer que todo mundo pratica mal. Todo mundo
é pecador. Isso tem muito a ver com o que Paulo diz nas cartas Romanos. Porque primeiro ele vai dizer que os gentios, eles praticam pecados. Depois ele vai dizer que os judeus praticam pecados. Porque ele vai dizer que ninguém busca a Deus, ninguém entende a Deus, e que para todo mundo é inútil temer a Deus, e por isso todos pecaram e carecem da glória de Deus. Acho que isso é um ponto-chave do porquê nós precisamos de justificação. É porque nós somos pecadores, é porque nós transgredimos a lei de Deus, é porque nós ofendemos a santidade de Deus e nós somos inclinados a essas maldades em nossos corações. E de alguma forma nós precisamos dessa justificação. E é interessante, o homem, ele não trata o pecado como uma culpa, né? Ou como um crime. Ele trata às vezes como se fosse uma desgraça externa. Algo externo fez com que eu passasse por uma situação, por exemplo. Ou ele trata no ramo de medicina, que eu preciso de um médico ser tratado, mas nunca trata isso como de forma judicial, como Deus trata. Deus, ele precisa punir o pecado. Então alguém precisa pagar por esse pecado. Nós precisamos pagar por nossos pecados, mas a gente não trata isso como algo judicial. Deus nos leva para esse tribunal. É tipo como querer justificar o pecado, né? Às vezes tem pessoas passando fome e isso justifica o fato de ela entrar num mercado e roubar, ou então o que a gente costuma ouvir muito é: eu não quis engravidar, mas a solução para isso seria o aborto, por exemplo. Ou então, eu não estou feliz no meu casamento, então a solução seria divórcio, porque o meu marido, tipo assim, sempre culpando o outro, sempre culpando as situações, e nunca a gente olha pra dentro de si, né? Isso foi um efeito do pecado em nossas vidas, né? Desde Adão. Porque assim que ele pecou, ele jogou a culpa em Eva, Eva pecou, jogou a culpa na serpente. Então a gente naturalmente tendemos a jogar a culpa nos outros e tiramos as nossas responsabilidades. É interessante que Horatius Bonar, ele vai dizer que o homem não quer ser levado para esse tribunal, ou seja, não quer reconhecer que isso é um aspecto judicial, é uma culpa, é um crime que precisa ser tratado de forma judicial, porque é assim que Paulo trata em Romanos, né? Ele trata o pecado como algo judicial, e Horatius vai dizer que o homem não quer reconhecer isso, mas ao mesmo tempo ele reconhece que essa maldade toda da humanidade precisa ser removida, precisa ser exterminada, porque senão ela pode contaminar todo mundo. E isso é muito verdade, né? Porque constantemente a gente vê questões de a gente precisa terminar a maldade, isso é muito ruim, essa outra coisa é péssima. A gente vê o desejo do homem querer exterminar a maldade, né? Ou seja, remover a maldade, mas não trata isso como algo judicial, algo que flui do seu interior. Então é por isso que nós precisamos encontrar um jeito de sermos justificados, porque o nosso pecado ele nos contaminou, ele tem ofendido a Deus constantemente. Mas hoje a gente entende que nós conseguimos ser justificados, né, Débora? E como é que a gente consegue ser justificado? Será que nós auxiliamos Deus nesse processo? Vamos descobrir agora, né? Um pouco sobre isso. Paulo, quando ele fala sobre dos pecados gentios, depois fala dos pecados dos judeus e fala que todos nós pecamos, logo em seguida ele vai dizer que nós conseguimos ser justificados. Do capítulo 3, do versículo 21 em diante, Paulo ele nos vai dar uma solução para essa nossa situação. Então, ele vai dizer que agora há uma justiça. Só que essa justiça é sem lei. Porque a gente viu até agora que por obras, por nossas ações, a gente não consegue. Nossos atos eles não são suficientes para a gente pagar as nossas dívidas, né? De alguma forma a gente não consegue atingir o padrão da santidade de Deus por conta dos nossos pecados. Por isso que Paulo vai dizer assim: agora é uma justiça sem lei, porque pela lei ninguém provou que é capaz, ninguém provou que é suficiente, que é bom, mas agora sem lei a gente consegue alcançar essa justiça. E Paulo ele vai mostrar um exemplo disso através da vida de Abraão, né?
que ele não foi justificado por suas obras, mas ele foi justificado porque creu em Deus, e isso foi lhe imputado como justiça. E nem sempre Abraão teve uma fé constante, né, Débora? Quando a gente olha para a história de Abraão, a gente percebe que muitas vezes ele tinha dúvidas, muitas vezes a sua fé não estava 100%, mas porque ele creu em Deus, ou seja, na pessoa de Deus, que aquilo foi lhe acreditado como justiça. Então, a nossa justiça, somos justificados mediante a fé em Jesus Cristo. Isso significa que não é puramente a nossa fé que nos justifica. Não é a qualidade da nossa fé que nos identifica como justificados, mas é o conteúdo dela. Porque se você pensar nessa justificação a respeito da qualidade da sua fé, como você vai entender, ou como você fica em dias que você se sente mais abatido, que a sua fé não está 100%? Você está menos justificado? Na verdade, não, né? A justificação, ela foi um ato completo, vamos dizer assim, da obra de Cristo. Então, a fé é um produto do sacrifício de Cristo. E é super natural que na nossa vida a gente oscile, né? Às vezes a gente pode até entrar na questão da incredulidade mesmo como crentes em Cristo. Mas o fato é que nós não devemos também olhar para os nossos sentimentos, para as nossas emoções. A gente tem que olhar para Cristo. E isso é bem comum na vida do cristão, às vezes, quando ele está passando por alguma dificuldade, achar que ele não é um cristão de verdade, né? Até a gente pode comentar sobre a questão da depressão, por exemplo. Isso não faz do cristão ser menos justificado por essas situações na vida dele. Então, assim como o Tiago fala que a fé é por obras, mas isso também não quer dizer que as obras vão justificá-lo, porque na verdade nós já somos justificados em Cristo. Então, as obras são, na verdade, são frutos do que Cristo já fez, assim como a fé. Efésios fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e a fé é dom de Deus. Então, é Deus que dá, e Ele também, como fala Filipenses 1:6, que Ele começou a boa obra em nós, e assim como Ele começou, Ele vai completar. Então, isso não depende totalmente de nós. Nós cremos em Cristo, nós temos a questão da nossa responsabilidade em dar frutos, né, em trabalhar para Deus, mas isso não quer dizer que nós façamos coisas para buscar algo, porque na verdade nós temos que ter essa certeza, como assim Paulo tinha essa certeza, né, da salvação. Então, como a palavra de Deus fala, aquilo que ele começou em nós, assim como ele nos deu a salvação, ele vai completar. E isso faz parte do processo, né, de santificação, de perseverança dos santos. E com certeza no final nós teremos a vitória, né, que é a glória de estar na glória de Deus, com Deus. Então a gente tem visto como nós conseguimos essa justificação, né? Mas Débora, Deus, ele simplesmente anulou a lei e nos perdoou? Na verdade não, né? Porque Cristo, ele era o único que poderia cumprir a lei, né? Então a lei, ela só mostra o nosso pecado. A lei só mostra que nós somos insuficientes, que nós somos pecadores. Então a gente pode entrar na questão de que Deus é amor, mas também Deus é justiça. Então alguém pode perguntar: mas Cristo morreu e isso é um ato de misericórdia. Mas cadê a justiça? A justiça está no próprio Jesus Cristo, porque Ele foi o sacrifício que foi necessário, né, para que nossos pecados fossem perdoados. Então, o ato de Cristo não é só amor. Cristo morreu por nós por amor. Não é somente isso, por amor e por justiça, para
cumprir o propósito, né? E ele foi o sacrifício vivo ali, ele foi o sacrifício único que poderia nos dar o que a lei não poderia nos dar, que é a vida eterna. Então, a lei, ela não foi anulada, ela foi cumprida por Cristo, mas isso não quer dizer que nós não devamos cumprir a lei, mas vamos colocar de uma outra forma, né? Na palavra de Deus fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo. Então, fazendo essas duas coisas, a gente vai estar cumprindo a lei. Nós somos salvos pela graça, então, por gratidão a Deus, nós temos esse amor por Deus, que é também obra dele, né? E amor ao nosso próximo. Então, o que a gente pode entender é que alguém teve que pagar a conta, né? E foi Jesus que pagou essa conta por nós. Que era uma dívida que a gente não conseguia pagar, né? A gente já estava no negativo. Não tinha de onde tirar para conseguir quitar essa dívida. Então, um versículo que eu acho muito lindo, que é em Colossenses 2:14, que diz que, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, o qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. A gente tinha essa dívida, que justamente era contrária a nós, porque expunha todos os nossos pecados, mas ela foi tirada de nós e foi cravada na cruz. Ela foi paga com o sangue de Cristo naquela cruz, e todos os nossos pecados foram pagos ali por Jesus. Então sim, alguém teve que pagar essa conta, e foi Jesus que pagou ela por nós, para que hoje nós pudéssemos ser justificados. Então a gente viu que a gente precisa dessa justificação, e aí nós aprendemos como nós somos justificados. E o último ponto é: será que eu ajudo Deus nessa justificação? Eu dou uma mão para Deus para eu me tornar justificado, Débora? Tem uma frase que eu não lembro quem falou, que diz que a nossa única contribuição para a nossa justificação foi o pecado, né? Então, por amor e misericórdia, Deus, na sua onisciência e presciência também, ele já tinha um plano. Sim, isso é verdade. E Deus, ele precisou ser justo e justificador. Eu acho que a gente precisa entender isso também. Que além de Deus ser justo, é Ele que nos dá a nossa justificação, né? Ele que nos torna justo. Então Ele é o nosso justificador. Então a gente não dá uma mão para Deus, né? A gente não tem esse papel de justificador ao lado de Deus. Mas isso só é glória de Deus. Então Ele é justo e justificador. Mas o nosso papel é perseverar, né, Débora? Isso, perseverar. E Cristo mesmo, como eu já havia falado em Filipenses, ele começa e ele termina. Então, nós temos que perseverar, olhando para o sacrifício de Cristo mesmo, pela obra que ele fez por nós. E como tu falou, ele é um Deus justo e ele é um Deus justificador. Então, somente ele mesmo. Débora, a gente tá caminhando pro fim com esse papo muito legal, com essa cartinha maravilhosa de um assunto muito importante para nossa caminhada cristã, que é a questão da nossa justificação, porque é por ela que nós somos salvos, né? É por ela que Deus ele se mostra justo, é por ela que Deus mostra sua misericórdia e mostra seu amor. Então, quais são as suas palavras finais nessa cartinha? Eu acho importante, assim, a gente entender essa questão da nossa condição diante de Deus, para a gente conseguir entender. Claro que na nossa condição humana a gente só consegue enxergar as sombras, né? A gente não tem um pleno conhecimento de Cristo, a gente não tem um pleno conhecimento de Deus. Mas a gente entender essa nossa condição diante de Deus e ver o que Ele fez, para mim, é algo assim que tem que deixar a gente maravilhado e também a gente pensar, poxa, eu não mereço, né? Isso não vem de mim, é de Deus. Então, o quanto nós devemos ser gratos diante de Deus sobre o que Ele fez por nós, né? Então, nós tínhamos uma dívida
e ela foi paga. E essa dívida era muito, muito alta, e é algo imensurável. Então, ninguém, a não ser Jesus, poderia ter feito isso por nós. E como diz Romanos, né, que a gente não queria os caminhos de Deus. Não há um justo sequer, não há quem busque a Deus. Mas como Deus nos justificou, muda um pouco esse cenário, né? Mas assim, em Deus, nós conhecemos, nós entendemos o seu amor, a sua justiça, a sua misericórdia. E é isso, nós não auxiliamos Deus na sua justiça, na fé que Ele evidencia em nós, nas nossas obras. E que essa mensagem possa fazer com que a gente persevere em Cristo, sempre trazendo à memória aquilo que nos dá esperança, né? Que é a palavra de Deus, que o nosso pensamento possa estar cativo na palavra do Senhor, sempre no seu sacrifício. Que perfeito, muito, muito bom. Eu quero terminar com um trecho do Horácio Bonar, que ele diz assim: cada um pode vir livremente para esse tribunal, na condição de um pecador que necessita de uma conciliação nessa grande questão entre ele e Deus. Essa conciliação não é uma questão de incerteza ou dificuldade. Ela será concedida imediatamente a cada requerente. E o homem culpado, juntamente com o seu caso ofensível, mas legalmente decidido, retira-se do tribunal com seu fardo removido e com seus temores dissipados, confiante de que ele jamais será novamente intimado a responder por sua culpa. Deus, Ele é justo. Deus, Ele é misericordioso com todos nós. Ele começou a sua boa obra em nós e Ele irá terminar. Nós seremos transformados de glória em glória até o nosso Senhor Jesus Cristo voltar. Débora, muito obrigado por estar aqui no Sua Carta Chegou, trazendo essa cartinha, trazendo essa mensagem muito especial e que é bastante importante para a nossa vida cristã. Amém. Eu agradeço muito também, espero que essa cartinha chegue nos corações de muitas pessoas, que possa edificar e levar esperança. Então, pessoal, essa foi a cartinha que a gente abriu agora junto com a Débora. E espero vocês na próxima cartinha para a gente abrir juntos e aprender a verdade de Deus.